Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Sem Roteiro desta semana. É um prazer ter você aqui junto conosco. E, gente, hoje o nosso programa recebe uma mulher que transformou a sua dor em cura. Muito bem. Que fez da experiência, olha só, como mãe e paciente, um chamado de alma. Ela é a mãe do João Vitor e do José Murilo. E foi com o diagnóstico do filho e o dela mesmo, que vocês vão entender depois, que ela decidiu trilhar um novo caminho. Feito com o quê? Com muito amor, com cura, com reencontros, com a própria essência. A nossa convidada de hoje é a Camila Barreto. Que alegria ter você aqui com a gente. Camila, muito obrigada pela tua participação aqui no Sem Roteiro. Ai, obrigada. Eu que agradeço esse convite e adorei a sua introdução. Fiquei até me emocionada. Que bom, que bom. Às vezes a gente não tem noção da nossa história, né? Exatamente. E é tão bom quando as pessoas veem na nossa história algo que elas podem aprender, que elas podem crescer junto. E eu tenho certeza que com essa entrevista, quem está nos assistindo vai crescer muito. Com certeza, vamos lá. Quando é que foi, então, que a vida começou a te virar pelo avesso, Camila? Então, quando meu caçulinha chegou, né? A gente, como mãe, eu já tinha o João, que é meu filho mais velho. E a gente, como mãe, a gente sabe aqueles marcos do desenvolvimento, principalmente quando você já tem um filho mais velho. E eu comecei a perceber que o José não estava seguindo esse desenvolvimento. Só que à época, hoje ele tem 11 anos, então há 11 anos atrás, não se falava em autismo, não se falava em diagnóstico precoce, pelo contrário, isso é de agora. Antigamente o autismo era diagnosticado com 7 anos de idade. Então assim, a criança passava por tudo, e aí vamos supor, não é nada, porque não tem um exame que faz esse diagnóstico. Então eu comecei e eu achava muito estranho, porque o José, ele não falava, ele não olhava. Eu achava que ele era surdo, porque eu chamava José. José, ele não virava o rosto para me olhar. E eu buscava. E os médicos à época, né, como não podiam diagnosticar, não se podia fazer esse diagnóstico, eles falavam, não, mãe, tenha calma, é assim mesmo, cada criança tem um tempo. Não, mãe, põe na escola, não, é assim. E eu ficava assim, enlouquecida, porque eu via que existia algo que eu não sabia o que era. E eu comecei a fazer as terapias no José por minha conta. Então, eu coloquei fono, psicóloga, terapia ocupacional, ecoterapia, tudo aleatório. E quais eram os diagnósticos nessa época, já que não se falava tanto do autismo? Então, nessa época não tinha diagnóstico. Quando eu levava, não, mãe, tá tudo bem. Não, mãe, coloca na escola. Não, mãe, cada criança tem seu tempo. O desenvolvimento é assim, vamos esperar. Vamos aguardar, vamos ver como que faz, você entendeu? Só que assim, como mãe, a gente sabe o que tá acontecendo. A gente pelo menos imagina que algo tá acontecendo que não é normal, né? Então eu coloquei tudo. Um dia assistindo o Fantástico, eu vi o Dr. Drauzio Varela falando sobre um médico, entrevistando um médico. E esse médico, pra mim, ele descrevia sobre o José. Ele falava sobre o José, ele falava das crianças autistas. Eu falei, gente, o José tem isso. O José é autista, porque ele está descrevendo o José. A criança não fala, a criança não olha, a criança não interage. E fui com o José até São Paulo. Só que esse médico, ele abria a agenda dele assim. Em novembro, ele abria para o ano inteiro. Nossa! Então, assim, imagina. Eu tive que esperar, me organizar para conseguir uma vaga para o outro ano. Enfim, quando consegui chegar lá com o José, a hora que ele abriu a porta, o José entrou no consultório dele, ele virou pra mim e falou assim, qual sua dúvida? Eu falei, uai, eu quero saber o que ele tem. E ele falou, ele é um autista clássico. E aí ele perguntou pra mim, ele perguntou pra mim, ele tem medo de personagens de festas infantis? Aí eu falei, tenho. Só que nesse período, como já tinha passado uns 2 anos, e a gente, todo esse tempo em terapia, que eu fazia fonoaudióloga, psicóloga, né? Eu falei, faz. Aí ele falou assim, tem. Aí o José virou pra ele e falou, tenho. Eu fui no aniversário, Guilherme, 8 anos. Aí ele parou e falou, não, para tudo. Guilherme, 8 anos, Guilherme, 8 anos, tá escrito, né? Ele falou, ele lê? Aí eu falei, lê. Aí ele pegou e me sentou. Ele falou assim, mãe, o que aconteceu?
como você começou uma terapia muito cedo nele, uma intervenção precoce, você alterou os neurônios dele. Olha só. Ele falou assim, existe uma coisa que a gente chama plasticidade neural. Até os 2 anos, é como se essa porta, como se fosse uma janela, que ela é aberta. E a gente consegue fazer grandes modificações. Por isso que hoje em dia, com os estudos que eles tiveram, né, sobre o autismo, tem o diagnóstico tão precoce. E isso é a importância do seu programa, né, a gente poder estar trazendo isso. Porque qual a importância das mães estarem atentas, né, de levar, não, eu tô com uma dúvida, olha, meu filho não faz isso, olha, será que é normal? Tá sempre questionando, porque pode ser uma coisa banal, pode ser, mas pode ser algo tão sério. E hoje em dia, o diagnóstico é precoce, o diagnóstico é de bebê. Então, o que ele falou pra mim? Como você fez todo esse processo nele precocemente, você fez alterações a níveis de neurônio, é como se você tivesse pego um computador e você tivesse trocado a programação desse computador. Foram essas palavras dele. E hoje o José tem 11 anos, fala 11 idiomas. Uau! Quando ele estava no 3º ano da escola, ele fez um teste, ele podia ir para o 9º ano. Podia adiantar. E aí, vocês colocaram? Como é que funcionam esses testes? A gente adiantou só 1 ano. Porque, assim, o 9º ano seria muita diferença a nível de idade. Já é uma turma mais adolescente. E ele ali com 9, né? Então, assim, a gente não achou que poderia ajudá-lo tanto. Entendeu? Então, a gente preferiu segurar um pouquinho e deixar. Então, essa foi a primeira virada do avesso, entendeu? Porque a gente vê o nosso poder mesmo como mãe, da gente olhar para o nosso filho e da gente não se deixar pelo que os outros estão falando, não é nada. Se você acha que seu filho tem alguma coisa, se você acha que tem alguma dúvida no desenvolvimento, vá atrás, procure, vê quem pode te ajudar, o que pode fazer. Eu levei ele no psicólogo, ele pequenininho, e o psicólogo falou pra mim, ele falou, mãe, mesmo sem o diagnóstico, eu atendo. Só que para eu atender, ele é muito pequenininho para ele vir aqui no meu consultório e eu trabalhar com ele aqui. Aí ele falou, que tal a gente montar uma equipe e as psicólogas irem na sua casa? Porque vai na sua casa, ela vai te ensinar, porque você que fica mais tempo com ele, ela vai te ensinar, você vai ver elas trabalhando com ele, você vai continuar o atendimento. Então, assim, nesse caminho, não foi um caminho solitário, sabe? Que eu fiz tudo sozinha. Foi um caminho que eu busquei. E quando a gente busca, né? Quando a gente bate na porta, as portas vão se abrindo, né? Então, assim, eu tive muitos bons profissionais que chegaram e me auxiliaram. Mas, assim, foi a primeira grande mudança, sabe? De olhar, de ver que tem algo diferente, de acreditar mesmo na minha intuição. Na sua intuição. Camila, até agora você só falou do seu filho nesse contexto, Sim. Né? Quer dizer, você tinha um cuidado com eles. Com eles, né? Porque são 2, em especial do José Murilo, né? José Murilo. Mas quando é que foi que você falou assim, opa, agora eu preciso cuidar de mim também? Teve algum momento aí que o mundo também deu esse avesso? Teve uma outra mulher, né? Teve uma outra mudança brusca, eu em 2019 eu recebi um diagnóstico de câncer de mama. E aí a gente sabe hoje que o câncer, ele é só 10% hereditário, né? 90% do câncer é estilo de vida. Então, o que é o estilo de vida? É a alimentação, é o estresse, essa correria que a gente fica, é esse falta de autocuidado, que nós mulheres, nós temos a tendência de cuidar de tudo, da casa, da família, do marido, dos filhos, menos da gente. E nessa loucura, né, que eu tava, nessa fase da vida, envolvida com isso, eu recebi esse diagnóstico, um câncer de mama. E no dia que eu recebi esse diagnóstico, eu tava com uma passagem comprada, adivinha pra quê? Pra levar o José numa médica no Rio de Janeiro. E quando essa médica consultou o José, ela falou pra mim, mãe, eu não consulto só o filho, eu consulto a mãe também.
E me conta, qual que foi a pior notícia que você já recebeu da sua vida? Eu não tinha chorado. Eu tinha pego meu resultado, enfiado dentro da bolsa, e eu falei, gente, eu não sei se eu vou morrer, eu não sei se eu vou viver, eu não sei o que vai ser de mim, então eu vou levar meu filho para consultar, porque é o que a gente pensa, né? Na verdade, não tinha dado tempo Não ainda tinha dado pra você tempo, olhar a situação como um todo ali. Júlia, a hora que eu falei pra ela, a pior notícia que eu recebi até hoje foi o diagnóstico de câncer, porque eu não sei se eu vou estar viva pra ver meu filho. Ela já tinha consultado o José, ela tinha feito tudo, ela só pegou tudo que ela fez, ela pegou e fez assim, ó, rasgou tudo. E ela falou assim pra mim, mãe, eu vou falar uma coisa pra você, porque ela tinha sido médica, ela tinha tratado de pacientes com câncer, e ela começou a tratar de crianças autistas, porque o filho dela veio autista, então ela começou a estudar nessa área. Então ela falou assim, mãe, eu vou rasgar tudo. Ela falou, para tudo. Ela falou, eu vou te falar uma coisa. A partir de hoje, você vai parar tudo que você tá fazendo, tudo. E você vai olhar pra você. Porque ela falou assim, eu como médica, eu te garanto que se você olhar pra você, seu filho vai ficar bem. Se você não olhar pra você, você não vai conseguir fazer o tratamento, porque é um tratamento pesado. Você não vai ficar bem. E seu filho não vai ficar bem. Então ela falou, chega, parou. É só você a partir de agora. Essa foi a minha segunda virada. Caramba. E o que realmente transformou minha vida. Porque a partir do momento que eu parei e olhei pra mim, foi a hora que o José deslanchou. E Camila, nesse meio tempo a gente pode falar que de alguma maneira você começou a buscar algo além da medicina convencional? Como é que foi esse se encontrar no meio do caminho, seu filho deslanchar? Como é que tudo aconteceu assim, nesse sentido? Eu fiz a cirurgia para retirada do nódulo e eu precisei ficar na UTI. Eu tive um problema, assim, eu precisei ficar na UTI. Quando eu fiquei na UTI, eu fiquei com oxigênio, tudo. E aí, quando eu saí da UTI, eu tive uma crise de pânico. Eu achava que eu não conseguia respirar. Como eu fiquei na UTI com os aparelhos, entendeu? E eu tive um pneumotórax, então, assim, eu tive crises de não conseguir respirar, aceleração cardíaca, enfim. Então, quando eu saí, eu tive essa síndrome do pânico. E aí, eu parava, assim, falei assim, me dava taquicardia, parecia que eu ia infartar, parecia que eu ia morrer. Eu tinha a sensação que eu estava morrendo ali. Caramba. Que eu não conseguia respirar. Era, assim, incrível. E aí, eu fui no médico. O médico fez todos os exames. E o médico falou pra mim assim, você não tem nada. Eu falei, gente, não é possível. Eu falei, como que eu tenho nada? Esse médico não sabe de nada. Eu falei, doutor, eu tô com dor no peito, eu tô infartando, eu não consigo respirar, tô passando mal. Ele falou assim, isso se chama estresse pós-traumático. Você passou por uma crise muito grande. Você ficou na UTI. Você ficou com o aparelho, você saiu, você acha que você não consegue respirar. Mas você consegue. Olha só. E aí, o que eu pensei? Cara, eu achei o máximo isso, de verdade. Eu falei, uau, eu falei, sério isso? Eu falei, então isso é da minha cabeça? Ele falou, é. Eu falei, todos os sintomas que eu sinto é da minha cabeça? Sim. Eu falei, rapaz, agora ninguém me segura. Eu falei, agora eu vou usar tudo isso ao contrário. Eu falei, gente, se a gente é capaz de produzir tudo isso a nível de pensamento, a nível emocional e gerar sintomas no corpo, eu posso fazer o contrário. E aí eu comecei meu estudo sobre física quântica, que é a matéria que eu mais gosto e que eu venho estudando até hoje. Que realmente vê isso, que a gente pensa assim, que tudo é matéria, mas não, tudo é energia. Tudo é energia. E a gente começa a estudar as frequências e depois a gente pode entrar mais nesse assunto, né? E paralelo a isso, eu tive um médico também que me atendeu, e que é um querido, é até um esposo da minha sobrinha, e que ele falou pra mim, ele trabalha com medicina integrativa. Então, a medicina integrativa, ela trata o todo. E ele falou assim, não adianta você ir lá fazer a cirurgia e retirar esse nódulo, porque as informações que estão dentro das suas células que produziram essa doença, elas continuam ali. Então, você vai tirar e o que você vai fazer com essas informações? Essas informações vão continuar. Então, o que você precisa fazer?
mudar as informações que estão dentro da sua célula. Então, a cura é a cura do todo, é a cura do seu corpo físico, do seu corpo mental, do seu corpo espiritual. E aí, eu fui indo cada vez mais fundo nessas buscas, nesse autoconhecimento, nesse conhecimento das terapias, do que as terapias podem auxiliar. A gente vê assim, não é uma exclusão do tratamento médico com o tratamento integrativo. É uma inclusão, cada um na sua parte. Olha só. E dentro desse processo chegou a constelação familiar, Camila. Você começou a aprender sobre, junto com a física quântica, como é que surgiu ela nesse sentido na tua vida também? Esse processo da constelação, a constelação surgiu porque é um caminho que a gente começa a buscar e muitas outras terapias vão surgindo. E um dia eu ouvi falar da constelação e eu fiz uma constelação. E eu achei impressionante, assim, o impacto dela. E aí eu quis estudar mais sobre isso, né? E aí eu fui pesquisando, fui estudando, me formei em constelação, apliquei em mim, porque a constelação, ela é uma coisa que primeiro a gente trabalha a gente. Todo terapeuta, ele só leva o outro até onde ele foi. Então, se eu não me trabalhar, se eu não trabalhar as minhas questões, não tem como eu atender alguém, né? Então, assim, a gente começa se trabalhando, olhando as nossas questões. Primeiro você faz o trabalho dentro da sua casa, né? E aí eu fui trabalhando isso, trabalhando as minhas questões dentro da constelação, e eu fui vendo realmente como muda, como é transformador, como a constelação te tira de um lugar e te leva para outro. Para quem está em casa, né? De forma resumida, o que é uma constelação? Porque assim, a gente ouve falar, né? Eu conheço, enfim, mas a gente ouve falar da constelação, mas tem aqueles preconceitos, ou às vezes acha que tem a ver com signos, com horóscopo, e na verdade não é nada disso. Uhum. Então, assim, resume pra gente aí o que seria uma constelação familiar. A constelação, ela vai te trazer luz, eu falo luz, assim, para uma situação que você não tá vendo. Às vezes você tem um problema, que você sabe que você tem um problema, mas você não sabe a origem desse problema. Porque, assim, às vezes a gente tem um problema, vamos supor... eu já atendi uma moça, vou trazer um caso real. Eu já atendi uma senhora que ela tinha síndrome do pânico de lugares fechados. Começou leve, a ponto de elevador, e depois ela não conseguia mais entrar no avião para viajar. Entendeu? Ela não conseguia mais ir na casa do filho, porque o filho morava em prédio. Então, assim, cada vez foi se agravando mais. E ela já era uma senhora, ela não conseguia subir escadas. Então, assim, foi indo. Ela já tinha feito várias terapias. E não conseguia encontrar uma resposta para aquela síndrome dela, para o pânico que ela sentia. Quando a gente fez a constelação, o que a constelação mostrou? A constelação trouxe uma memória dela de quando ela era criança, a babá que cuidava dela deixava ela de castigo atrás da porta. A babá abria a porta, colocava ela atrás da porta, empurrava a porta e tirava a roupa dela. Por quê? Porque sem roupa ela não ia sair. Olha só. E era uma memória que ela não trazia. Ela poderia fazer anos de terapia, que seria muito difícil ela trazer essa memória. Mas na constelação a gente tem representantes. Você chega, vamos supor, ela chegou com essa questão, que é essa dor dela. A gente coloca um representante para ser essa dor, um representante para ser ela. Essa dor, que tem ali uma pessoa representando, ela começa a fazer movimentos. E a gente começa a analisar o movimento que é feito. Tipo assim, no caso dessa senhora específico, essa representante foi num lugarzinho e ficou escondida. E ela falava assim, parece que eu sou pequena. E aí, da onde que a gente pode falar, tá, mas da onde que ela sabe essa informação? É o quê? É algo esotérico? É algo místico? Não, a gente tem um campo de informações. E aí entra a física. Tudo que acontece na nossa vida, tudo que a gente faz, tá no nosso campo. É um campo que a gente não vê, porque não é um campo visível aos nossos olhos, mas é um campo de frequência. Tipo, o Wi-Fi. Você não vê o Wi-Fi, mas ele existe. Você não vê como que a luz percorre
para chegar numa lâmpada que você aciona um botão. Mas existe uma energia ali que percorre. Então, não é porque nós não vemos Que não existe. que não existe. E quando a gente acessa esse campo de frequência, que tudo está ali dentro desse campo, a gente começa a ter as sensações, porque as informações estão ali. Entendeu? Aí a pessoa começa... E quando eu coloco uma pessoa como... Qual é o problema? A pessoa começa a sentir as informações desse problema e começa a trazer. E aí trouxe. Não, eu sou pequena, eu tô ali. E aí a gente consegue elucidar. Olha só. Existem muitas pessoas que têm ainda até um preconceito, né? Falam que tem a ver com espiritualidade, com reencarnação, mas não tem nada a ver, né? Desmistifica isso aí pra gente, ou não, né? Se eu tô errada também, você fala. Não, não tem a ver. A constelação, ela é mais, eu vou te falar, mais física mesmo, se a gente fosse explicar, né? Porque a gente tem esse campo que tá... Tem uma experiência que é muito interessante, trazendo para a física, chama a experiência da dupla fenda. Eles colocaram feixes de energia para atravessar, vamos supor, uma parede. E nessa parede tinha duas aberturas na horizontal. E os feixes de energia passavam e do outro lado eles formavam ondas. Quando eles colocaram um observador, esses feixes ora passavam como onda, ora passavam como partícula. O que eles chegaram, cientificamente falando? Dependendo do observador, a gente consegue mudar a frequência da energia. Por isso que a gente fala muito de cocriação. Toma cuidado com o que a gente pensa, porque a gente está criando a todo momento. Então, isso daí é um campo energético que está ali, né? Tudo que está acontecendo tem uma frequência. Às vezes você chega para mim, Júlia, e se eu te conheço ou não, às vezes você entrou aqui, faz de conta. Vamos colocar uma situação hipotética. Você entrou aqui, eu sei, falo assim, nossa, que moça brava. Deve ter acontecido alguma coisa com ela. Ou então você chega aqui super alegre. E às vezes você nem fala comigo, mas você passar, eu já vejo. Nossa, que semblante alegre que a Júlia tá. Ou, nossa, aconteceu alguma coisa com a Júlia. Você falou comigo? Não. Mas você trouxe junto com você um campo que tá ali, de informação. A mãe, muitas vezes o filho tá doente, a mãe sabe. Ah, essa febre, eu acho que é de garganta. Não, eu acho que é só uma virose. Não, eu acho que a gente tem que ir para um atendimento. Não, eu acho que é o campo de informação. E tá aqui, disposto para todos nós. Qual que é a diferença que eu faço para eu conseguir acessar esse campo? O meu campo do dia a dia é eu estar presente, eu estar consciente, eu estar no meu momento aqui e agora. É que muitas vezes a gente não tá. Muitas vezes a gente tá no celular, Entendi. E Camila, como é que a constelação nesse processo te auxiliou com a parte do câncer, por exemplo, né? Você teve um tratamento, claro, médico, tudo, mas houve algum processo ali que a constelação foi sua amiga nesse campo também? Júlia, o câncer, 90% dele são fatores emocionais. E muitas vezes a gente vive deixando muita coisa embaixo do tapete. A gente não quer olhar. É verdade. É difícil olhar. É mais fácil a gente falar, não, daqui a pouquinho eu vou, daqui a pouquinho eu olho, não, deixa aqui, deixa eu ir, tem que fazer. Então a constelação trouxe isso, sabe? Eu me colocando no meu lugar. Muitas vezes eu percebi dentro da constelação que eu não estava no meu lugar. E o que é estar fora do lugar? Vamos supor, vou contar o meu caso específico. Pode ser o caso de muitas pessoas. Eu vivi... meus pais tinham muitos conflitos em relação de casal. Muitas vezes a gente fica no meio desses conflitos dos pais, querendo salvar. Quando a gente entra no meio do conflito dos pais, a gente sai do nosso lugar. Na constelação é assim, é como se cada um tivesse um lugar. Tem o lugar do pai, tem o lugar da mãe, tem o lugar dos filhos. Os filhos têm que estar posicionados no lugar de filho. Quando o filho sai do lugar dele e ele vai para o lugar do pai, querendo salvar o pai, querendo salvar a mãe, ele sai do lugar dele. Quando a gente sai do nosso lugar, a gente perde a nossa força. A gente perde a nossa essência. A gente perde quem a gente é. Você entendeu? Se eu tô saindo da minha vida, cuidando da vida dos outros, quem que tá cuidando da minha vida? A minha vida tá onde? Jogada. E aí eu adoeço.
E aí vem muitos outros sintomas, né? E, enfim. Então, assim, a constelação me trouxe isso. Ela te mostrou, de alguma forma, que você não estava ocupando o seu lugar como filha na relação com os seus pais? Seria isso? Não só isso. Não, isso foi um exemplo, assim, sabe? Que isso acontece, entendeu? Mas a constelação me ajudou a olhar para as minhas emoções. Entendeu? Tipo assim, a raiva vem da onde? Eu me sentir não merecedora, vem da onde? Você entendeu? Assim, é um processo, a gente começa a crescer. A gente começa, na constelação, todo processo começa olhando pai e mãe. Começa com a nossa criança, a gente cuidando da nossa criança. É como se eu chegasse para minha criança, para minha Camila pequena e falasse, vem comigo agora, que agora eu cuido de você. Você entendeu? E ali a gente vai desemaranhando, tirando os nós, especificamente. E nesse sentido, como é que foi esse papel, então? Você sente hoje, vamos dizer assim, a Camila mais por inteira, né? Já se curou do câncer, Sim. né? A constelação teve ali a sua participação nesse contexto. Mas como é que você se olha hoje, depois de entender a constelação, depois de se autoconstelar, como você bem narrou, Camila? Hoje é uma outra Camila, que não tem nada a ver com aquela Camila que estava lá atrás, né? Com aquela Camila que estava ferida, que estava machucada, que estava... Tem uma coisa que eu gosto sempre de trazer, Júlia, e tem muitas pessoas, assim, que até questionam, né? Eu falo assim, nós somos responsáveis, porque fala assim, o câncer. Então, eu fui responsável pelo meu câncer? Sim, a gente é responsável. A gente é responsável por tudo que acontece pela gente. Muitas vezes as pessoas falam assim, não foi minha culpa. É que a gente está ainda numa posição de criança. Quando a gente ainda culpa o outro, quando a gente ainda olha o outro e fala, não, a culpa foi sua porque você fez isso comigo, a gente está numa posição de criança. E isso a constelação também traz pra gente. A gente sair dessa posição e a gente tomar nossa força como adulto. Não, o que eu fiz até hoje me trouxe até aqui. Tá, beleza, e agora? Agora eu vou sair daqui. Porque quando eu olho e falo assim, não, foi eu que me coloquei aqui nessa situação, eu tomo uma força que eu tenho a força para me tirar. Se foi o outro que me colocou nessa situação, eu não tenho força para sair. Mas se o outro me colocou, eu preciso do outro para vir me tirar? Não. Aonde eu tô foi aonde eu me coloquei. Seja qual for o lugar. E qual o problema também. E seja qual for o problema. Você entendeu? Se eu tô com qualquer problema, eu fiz isso. Eu sou responsável. E aí eu falo, eu fiz isso no sentido de responsabilidade, não no sentido de culpa. Porque isso também a constelação nos traz. Então, você vê como que não tem como eu falar o que a constelação me ajudou especificamente, porque é um tudo. São várias mudanças que você faz. Porque quando a gente olha com culpa, a culpa não tira a gente do lugar. Quando eu fico me culpando. Quando eu me culpo por algo, é como se eu pegasse uma chibatinha e eu ficasse me batendo. A gente só sai do lugar quando a gente tem responsabilidade. E só tem responsabilidade quem é adulto. A criança não tem responsabilidade, a criança culpa o outro. Você quer ver uma coisa bem interessante, que outro dia eu fiz um workshop sobre dinheiro e eu conversei isso com as meninas. Tem gente que fala assim, eu quero ganhar muito dinheiro, eu quero ganhar muito dinheiro. Aí eu chego e pergunto assim, e às vezes atendo pessoas assim, eu quero muito dinheiro, eu quero muito dinheiro. Eu falei, tá, você quer dinheiro pra quê? Eu quero dinheiro porque eu quero ter liberdade. Legal, você quer dinheiro porque você quer ter liberdade. Tá. Só que o dinheiro, ele não traz liberdade. Quem quer dinheiro para ter liberdade, tá na criança. Quem que quer ter liberdade? A criança. A criança, ela não quer ter hora. Ela não quer ter hora para comer. Põe uma criança para brincar. Ela quer ter liberdade de ficar ali brincando o tempo inteiro. Ela não quer voltar para casa. Ela não quer pegar ela para fazer tarefa. Entendeu? E o dinheiro, ele não traz liberdade pra gente. Isso é uma ilusão. Isso é uma coisa para vender. Entendeu? O dinheiro, ele te traz o quê? Responsabilidade. Se você me paga por um atendimento, eu posso ter a liberdade de não te atender? Não posso. Nem um pouquinho. Eu tenho que ter o comprometimento. Júlia, você me deu o que você tinha de melhor, o que você lutou, o que você trabalhou e o que você trouxe. Eu te entrego o que eu tenho de melhor.
Entendeu? Você tá aqui, né? A gente tá aqui, você tá me entregando o seu melhor. Você vê a abertura que você fez, coisa mais linda. Nós nos conhecemos hoje e eu fiquei emocionada com as suas palavras. Então, assim, isso é o que você tem de melhor. E é lindo. E eu também tô te dando aqui o que eu tenho de melhor. Eu poderia falar pra você, não, Júlia, hoje eu não vou. Uai, eu tenho liberdade. Entendeu? Mas eu você quero... não estaria agindo como adulta. Mas aí eu não estaria agindo como adulta. Então, assim, é isso que a constelação traz. A constelação é uma mudança de vida pra gente. Existem leis sistêmicas, que a gente fala leis sistêmicas, que é a lei ordem, equilíbrio, né? Que a gente começa a seguir, a gente começa a trazer isso pra nossa vida. E é uma coisa muito interessante que eu costumo falar. A constelação, ela não é mágica também. Além de não ser algo místico, não é mágica. Porque às vezes a pessoa fala, eu vou lá, vou fazer uma constelação, minha vida vai mudar. Não, você vai fazer uma constelação, você vai ver algo que esteja te impedindo de mudar a sua vida. A partir do momento que você viu, você tem que fazer as mudanças necessárias. Aí é só parte, porque não basta você ver. Eu tô vendo que isso tá me impedindo de crescer. Eu tô vendo que eu tô ali ainda como uma criança no lugar da minha mãe cobrando algo. Então, eu vi isso. Então, então agora eu vou lá, vou pegar minha criança, pegar na mão dela, vem cá, agora você vem comigo, porque nós crescemos e nós vamos pra vida, nós vamos ganhar o mundo. Entendeu? Então, assim, não é algo místico, como também não é algo mágico. Eu sempre falo pra gente, não é mágica. Fez a constelação? Fez. Então, a partir de agora, você tem muito trabalho. Muito trabalho. Você tem o trabalho com você, com a sua vida. E Camila, pra quem já fez a constelação, ou pra quem nunca fez... existem algumas dúvidas relacionadas, como, por exemplo, ela vem como essa questão que você trouxe da senhora com a babá, que não tinha ali um laço sanguíneo, né, necessariamente com essa pessoa, mas a gente também vê histórias de situações que é o bisavô, o tio, o primo, o avô paterno, a avó materna. Como é que é esse entrelaço da constelação nesse conceito, assim? É só de família, a gente não tá falando nesse processo aqui de reencarnação. É importante trazer isso para quem tá nos assistindo. A constelação não é uma reencarnação. Mas o respingo do que eu faço hoje, como a Júlia, que é mãe da Clarice e esposa do Wesley, pode respingar até qual geração numa constelação familiar? Ou não existe isso? Conseguiu entender a minha pergunta? Tem uma coisa muito interessante. Nós, mulheres, nós nascemos já com todos os nossos óvulos, né? Então, assim, quando sua mãe estava lá na barriga da sua avó, você estava lá dentro. Então, vamos supor, as dores, vamos criar uma história. Faz de conta que a avó sentiu medo, sentiu que o marido não ia aceitar mais um filho. Faz de conta, tem já 10 filhos, mais um filho, nossa, meu esposo não vai aceitar mais um filho, não sei o que lá. Todo aquele medo tá ali, naquela memória celular, né? E aí, quando a criança nasce, muitas vezes, aí chega na fase adulta, nossa, eu tenho uma coisa com uma rejeição, com um não merecimento. Nem sabe por quê. Nem sei por quê. E aí, a gente vai trabalhar a ancestralidade, né? É isso que você está falando. Exatamente. Não é uma reencarnação, mas são memórias ancestrais. Outra coisa. Muitas vezes a pessoa ganha muito dinheiro. Muito dinheiro. A pessoa tem muita facilidade em ganhar dinheiro. Mas ela perde tudo. É impressionante. O dinheiro não para. Tem gente que chega e fala assim, nossa, eu ganho muito, eu faço muito, mas o meu dinheiro parece que não fica. Você entendeu? Aí, muitas vezes, a gente abre o campo e a gente vê os antepassados, pessoas pobres. Pessoas que não tiveram muitas condições. Pessoas que sofreram muito, que lutaram muito. Você entendeu? Então, tem uma coisa que a gente chama lealdade. Como que eu vou ser rica? Se todos que vieram antes não tiveram o que eu tive. É quase como se fosse um peso. Tem pessoas que compram carro novo e tem vergonha de ir no final de semana na casa dos pais, porque vão estar lá os irmãos, tudo que não tem. Ele se sente, é quase que uma culpa dele ter. É aquela coisa do em amor a você. Em amor a você, eu também vou não seguir tenho. pobre. Em amor a você, eu não vou evoluir. É nesse contexto do amor.
Entendeu? E aí também é uma mentalidade infantil que a gente fala. Por quê? Se você pensar, se a gente coloca hoje a gente como mãe, cara, a gente trabalha pra caramba. A gente luta o dia inteiro. Pra quê? Pra dar o melhor pros nossos filhos, né? Qual que é a nossa intenção? Que os nossos filhos vão mais longe do que nós já fomos, né? Essa é que a gente pensa. Então, quando a gente tá na lealdade, que a gente chama uma lealdade ao sistema. Porque existe uma coisa que é muito forte, é o pertencimento. Eu preciso pertencer a um grupo. Por isso que hoje tem tantos grupos, tem tantas redes, porque a gente precisa pertencer. E quando a gente fala do nosso sistema familiar, a gente precisa pertencer àquele sistema. Mesmo que aquele sistema for adoecido, mesmo que aquele sistema for um sistema pobre, mesmo que aquele sistema tenha um sistema de doenças, a gente precisa pertencer. Isso é muito forte. Pessoas chegam a morrer para pertencer ao sistema. Isso tudo eu tô falando a nível de inconsciente, tá? A pessoa não tem consciência disso. Então, para pertencer, porque imagina, se todo mundo tá ali pobre, você tá lá rico, o que vai ser? Daqui um dia eles vão falando assim, não, mas a Júlia ficou muito metida de ter dinheiro. Entendeu? E ao contrário, a gente tem que ver, em honra a vocês, é isso que a gente trabalha na constelação, em honra a vocês, em honra tudo que vocês passaram, em honra tudo que vocês fizeram, para eu poder estar aqui hoje, eu vou mais longe. Aí a gente quebra uma crença do sistema. E aí você libera para os que virão de você ir cada vez mais longe. Senão, todo mundo vai dar uma parada. E constelação é pra tudo? É medo? É relacionamento? Tudo. Por exemplo, aquela mulher que tem que falar o dedo podre, né? É o dedo podre ou é uma honra, uma lealdade que vem anterior? A questão, de repente, até mesmo de bloqueios financeiros, como você bem falou. Pra tudo a gente pode ali, quero, por exemplo, crescer na minha empresa, quero ver possibilidades de crescer o meu empreendimento, mas estou me sentindo bloqueado. Posso tentar uma constelação para ver em qual campo ali eu me enquadro e tentar mudar? Tem até uma constelação que é específica, chama constelação organizacional, que ela vê a empresa. Ela trabalha a empresa, todos os setores dentro da empresa, o que está impedindo cada setor. Você pode constelar tudo. Tudo que seja seu. Vamos supor. Você não pode chegar pra mim e falar assim, Camila, eu vou constelar o meu marido. Não pode, entendeu? Você pode constelar a relação entre você e ele. Não, a minha relação com ele não tá boa. Tudo bem. Lógico que na constelação vai vir ele, né? Mas assim, meu marido tá com problema em tal coisa e ele não quer ver e eu vou ver isso pra ele. Não. É cada um no seu. Cada um com o seu problema. Por quê? Tem mulheres que fazem isso e tem mulheres que tiram a autonomia do marido. Você vai para uma energia masculina, né? A mulher que toma conta, a mulher que faz, a mulher que corre, geralmente ela tá na energia masculina. E aí ela poda o marido. E Camila, nesse sentido, assim, nessas circunstâncias, você falando agora de constelar o outro, relacionamento com sogra, cunhado, irmão, primos, avós, aquela sensação de repente de não pertencer à família, isso também pode ter um relacionamento, algo relacionado a isso? Sim. E a morte? Morrer muito cedo, perder bebês, para todo mundo que tá em casa aí, que de repente acontece situações, é o terceiro filho que perde, ou é a pessoa a família que tem aquela situação de sempre morrer muito cedo. Claro que tem que ir no médico, né? Posso até trazer um caso aqui, você falou de quando os abortos, né? Quando a mulher perde o bebê, é muito importante que esse bebê, esse bebê é uma vida que existiu, né, o período que precisou existir dentro daquele ventre daquela mulher, né? Foi 1 mês, foi 2, a gente não sabe os motivos, né? Mas é uma vida que existiu. Por um tempo, né? Então é importante que essa mulher faça a inclusão desse filho. Vamos supor, eu perdi um neném e aí depois eu perdi outro e aí depois minha filha nasceu. Tá. 3 filhos. Vocês são 3 filhos. Esses 2 que vieram antes, eles tiveram uma vida. É importante fazer a inclusão. Essa filha é a terceira filha. E por quê? Senão aí sai da ordem.
Porque a ordem dela, dentro do sistema familiar, é a terceira. Tiveram E não a dois, primeira. e não, senão ela começa a manifestar, pode trazer doenças para ela, entendeu? Coisas que não são delas, porque ela tá fora do lugar dela, ela tá ocupando um lugar que é de outro, entendeu? E às vezes a criança não tem força para ir pra vida, não tem motivação, às vezes a criança começa a brigar, começa a fazer muita birra, começa a fazer muita manha, porque ela não tá no lugar dela. O lugar dela é o 3, ela tá no 1. E além da constelação, a gente pode pontuar também que você trabalha com terapias energéticas, espiritualidade. Explica um pouquinho pra gente aí. Dá pra colocar junto aí, fazer uma salada de fruta aí, trabalhar tudo junto? Quando a cliente me permite, eu trabalho tudo. Porque, assim, a gente estuda muito, né? E o que eu puder colocar de técnicas para auxiliar no processo, já que eu tenho esse conhecimento, por que não, né? Assim, eu gosto muito da física quântica, é uma coisa que eu estudo. E aí a Shambhala e o sistema arcturiano são frequências de energia, né? A Shambhala é muito parecido com o Reiki, para quem conhece o Reiki, mas ela é um pouco a mais que o Reiki. Então, a gente sabe que essas frequências, elas existem. Então, aí, nós somos frequências, né? Einstein tem uma fala dele que eu gosto muito. Ele fala assim, tudo que vocês acham, tudo que a gente, até o momento, achou que era matéria, na verdade, não é matéria. Na verdade, é energia, né? Então, o Einstein que começou, que trouxe essa primeira noção da física quântica, essa primeira noção de energia. Porque se a gente parar para pensar, Júlia, do que é feito o nosso corpo? Nosso corpo são células, não são células? Exato. Todo o nosso corpo são células. Do que são feitas as nossas células, se não de prótons e elétrons? Se a gente for cada vez mais fundo, vez abrindo. Ora, se o nosso corpo inteirinho é de células e as células são inteirinhas de prótons... Inteirinhas não. Dentro das células a gente encontra prótons e elétrons. O que a gente está fazendo se não manifestando energia a todo momento? Entendeu? Então, essas frequências vêm trazendo essa energia mesmo. A gente vai mudando, através das frequências, a energia do nosso corpo, a energia das nossas células, onde ajuda a gente a manifestar o que a gente quer, a gente a deixar certas coisas, certas emoções. Então, assim, é sobre isso. E o sistema arcturiano, ele trabalha muito com formas, né? São símbolos. Também parecido com o Reiki, que são símbolos, né? E aí a gente vai para um outro estudo, né? De Pitágoras, né? Que todo o universo é matemático, né? Tudo são fórmulas, tudo são símbolos, tudo são números, né? Eles trazem. Então, é isso que trabalha também o sistema arcturiano. Que ajuda, de uma certa forma, ali a nos libertar de traumas, bloqueios. Muito. Ajuda muito. Na verdade, eu comecei com esses dois. Com a Shambhala e com o sistema arcturiano. A constelação veio depois, mas meu início foi com... E tem também a apometria, assim apometria, que fala? O que seria a apometria? É como eu te falei. A gente vai, dependendo do cliente, né? Se ele permite, se é um cliente que, vamos supor, não, Camila, eu acredito que existem questões de outras vidas. A gente vai para outras vidas, o que a apometria faz? A apometria nos permite acessar um campo de vidas passadas, ver o que aconteceu lá e o que está reverberando ainda hoje. Por quê? A física quântica também traz muito esse conceito, que não existe passado, presente e futuro. Passado, presente e futuro, na verdade, é uma ilusão do tempo que nós temos. Isso pela física, comprovado cientificamente. Se uma coisa aconteceu na minha infância e está reverberando hoje, como daquela senhora que estava ali presa até hoje... Não é um passado. Não é um passado. Você entendeu? E se a gente, quem acredita na religião que... né, reencarnação. Se você viveu algo, você continua aquilo nessa vida, né? Você não vem totalmente aleatória. Você vem trazendo as informações de vidas passadas. Então, você traz na sua memória
coisas que aconteceram. Então, tem certas coisas que as pessoas chegam e falam, nossa, eu nunca passei por isso, eu não sei de onde que é, eu nunca vivi isso. E, vamos supor, já atendi uma moça que tinha medo de água, mas assim, um pavor terrível, terrível, dela não conseguir colocar o pé em piscininha, pezinho que ficava. E aí a gente abriu um campo apométrico e ela tinha morrido afogada em outras vidas. Então, a gente trouxe, a gente liberou ela lá nas outras vidas, entendeu? Tem todo um processo que faz. E trouxe pra cá. Essa memória a gente vai trabalhando aqui, você entendeu? Então, assim, tem todas as formas, é só buscar. E como é pra você unir tudo isso, Camila? Unir a constelação, unir essas outras terapias energéticas que a gente chama, né? Como é que é pra você trabalhar tudo isso hoje? Com tudo que você passou, com a história de vida que você tem como mãe, como mulher, e hoje poder estar aí auxiliando outras pessoas, Júlia, né? Pra mim, assim, é uma alegria, assim, é uma coisa, assim, fenomenal. Eu falo, assim, que eu gostaria de atender mais do que eu atendo, porque como eu sou servidora pública, eu atendo mais, assim, aos finais de semana, à noite, né? Mas, assim, pra mim é uma transformação. Pra mim é real, não é algo assim que eu estudei e eu aplico. É algo que eu vivi, entendeu? Eu vivi isso com meu filho. O José saiu de uma criança que não olhava, que não falava, para uma criança que fala 11 idiomas. Ele foi convidado com 8 aninhos para dar uma palestra, ele falou sobre o sistema solar relacionado à mitologia romana, grega e Shakespeare, entendeu? Então, assim, e eu vivi isso, eu me curei, eu vejo a transformação que eu tive na minha vida. Então, assim, para mim poder levar isso que é real, né? Que talvez a pessoa só não conheça, a pessoa só não tenha acesso, a pessoa só não se despertou para isso. Mas é uma coisa real, é uma coisa que está acontecendo. Muitas vezes a gente não sabe aonde buscar, muitas vezes a gente está com um problema e a gente não sabe como resolver. Às vezes a gente pensa que não tem solução, mas tem, tudo tem solução. Às vezes a pessoa fala assim, mas é falta de... Você quer ver? Outro dia eu vi uma entrevista do padre Fábio, eu achei tão bonita ele falando, que as pessoas falam muito que, porque como que é padre, mas tá com depressão. Ele falou, gente, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. E como que as pessoas ainda falam hoje, você tá passando mal, vai buscar uma igreja, vai... E não tem nada a ver isso, sabe? Isso são crenças que lá antigamente, na época de um filósofo, que ele não conseguiu... descrever a matéria, ele ficou, se não me engano, foi Descartes, ele não conseguiu descrever a matéria, lógico, com as condições que ele tinha na época, e ele falou, e ele dividiu, ele falou assim, não, quem vai cuidar do corpo, a matéria é uma coisa e o emocional é outra. O emocional, então, vai ficar para a religião. E a física vai cuidar só da física mesmo, da massa, da matéria. E o emocional, quem cuida é a religião. Mas por que ele falou isso? Porque na época, com as condições que ele tinha, ele não conseguia... cuidar de tudo. Ele não conseguia saber dos prótons, saber dos elétrons, saber como o emocional influencia, saber como que a gente influencia nisso. Depois dele veio Newton. E Newton continuou com isso. Depois de muitos anos veio Einstein. E o Einstein que falou, não, gente, peraí, não tem nada a ver. É diferente, a gente existe aqui. Tem algo a mais. E aí que começou a estudar. Então, assim, a gente vê que muitas coisas são crenças que começaram lá atrás e a gente continua aplicando isso até hoje. Não, o emocional da religião. Né? Igual aquela velha historinha, né, da menina que fazia comida, cortava o rabo do peixe, sabe dessa historinha, né, do peixe para colocar na assadeira, né? E todo mundo... E aí, por que você corta o rabo? Não sei, minha avó fazia assim, minha mãe fazia assim. Não, mas era porque minha assadeira era pequena, entendeu? Então, assim, tem coisas que a gente vai repetindo, a gente nem sabe por que a gente tá repetindo. E dentro desse contexto, Camila, você criou um grupo, né? Grupo Life, é isso? Curadas para Curar. Explica um pouquinho pra gente aí dentro, depois de toda essa história, de tudo que você já viveu. Esse grupo, na verdade, foi assim. Tem uma amiga minha, quando eu passei pelo câncer, eu reencontrei uma amiga, Tâmara. E a gente trocou muitas coisas.
cara, hoje eu tô ruim, meu cabelo caiu. Quer ver a pior coisa que aconteceu pra mim no meu tratamento? Foi meu cabelo ter caído. Isso daí, pra mim, foi uma coisa assim que pra mim, acho que foi pior do que o remédio. Porque foi horrível ter ficado careca. E às vezes a gente comenta isso com outras pessoas, as outras pessoas não têm a dimensão do que é isso, a não ser quem está passando. Tem gente que fala assim, ah, não, mas o cabelo é de menos, enfim. E essa amiga, ela tava passando por tudo que eu tava passando e ela sabia exatamente o que eu tava falando quando nós conversávamos. E aí ela me sugeriu, Camila, é tão bom nossas trocas, né? É tão bom essa conversa que a gente tem. Vamos fazer isso por outras mulheres? Aí eu falei, vamos. E aí a gente criou o grupo chamado Life Curadas para Curar. Mas assim, foi uma ideia dela que nasceu dessa união que nós tivemos durante o tratamento. Eu fiquei junto com ela, acho que uns 2 anos nesse grupo. Hoje eu saí já do grupo, mas ela continua à frente com essas mulheres. E é um grupo de apoio emocional, é um grupo de acolhimento, sabe? Mas hoje, assim, é ela quem tá à frente desse grupo. Eu saí porque a gente vai começando a ver outras coisas, né? E aí ela quis, porque na verdade é ela que iniciou isso e foi um chamado muito forte para ela e ela faz um trabalho incrível com essas mulheres. Pra gente finalizar, eu tenho 3 perguntas para você. Bom, você pontuou no início, né, dessa questão de cuidar muito de outra pessoa, seu filho, obviamente, o José, mas esqueceu de cuidar da Camila pessoa, da Camila mulher. Uhum. Se você pudesse deixar, Camila, uma mensagem para essas mulheres que não só filhos, mas às vezes estão dedicando sua vida a seus pais, ao marido, às vezes ao trabalho, a ponto de se esquecerem delas mesmo enquanto ser humana ali. Que recado que a Camila daria para essa pessoa, para essa mulher em especial? Eu falaria uma frase que todo excesso mostra uma falta. Você está fazendo excesso em quê? Né? Aonde você está fazendo o excesso? Ali está escondendo uma falta. Então, assim, nós mulheres, nós conseguimos fazer tudo ao mesmo tempo. Nós conseguimos fazer várias coisas ao mesmo tempo. Né? A gente dá conta, e isso foi da nossa criação, da antiguidade. A mulher ficava em casa, a mulher tinha muitos filhos antigamente, a mulher dava conta de tudo, né? Então, assim, a gente traz isso. E isso é muito bom pra gente. Só que existe uma hora que a gente precisa olhar pra gente, né? Porque a mulher, ela é o alicerce do lar, né? Ela é quem nutre, a mulher é quem nutre, a mulher é quem gera, né? E se essa mulher adoece toda a família, porque ela é a fonte geradora da vida. A vida vem através da mulher. Então, quando essa mulher adoece, a vida está adoecida. E a vida no sentido do todo, no sentido dos filhos, no sentido do lar, no sentido do esposo, em todo sentido. Para quem não é mãe, é no sentido do trabalho, no sentido de gerar algo, né? Porque a gente fala em gerar, não é só gerar filhos, mas a gente gera negócios, a gente gera empreendimentos. Nós, enquanto mulher, nós temos um poder muito grande que está dentro do nosso útero. Né? A gente forma vidas ali. Quem forma a vida é só o feminino. Então, a gente tem que ter esse cuidado com a gente, esse cuidado que a gente tem com o outro, a gente tem que trazer pra gente, pra nossa vida. A gente se cuidar, a gente se maternar, a gente se dar um carinho, a gente se dar um dia no shopping, um dia no café com uma amiga. As mulheres, elas têm que ser menos competidoras entre elas. Porque a gente cresce com mulheres. As mulheres se crescem entre elas. Porque a gente sabe o que a gente está falando. A gente sabe das nossas dores. A gente sabe como que é difícil. A gente sabe como que a gente luta. O homem, ele tem uma outra forma de pensar. Não que seja errado. Não é isso. Mas é uma forma diferente. E tá tudo bem. Porque é a forma do masculino pensar. A forma do feminino pensar é diferente. Então, quando essas mulheres começam a se unir, a se olhar, a falar, nossa, eu tenho que levar outra mulher lá, né, Júlia? Eu tenho que trabalhar com uma mulher aqui. Por quê, né? Porque é isso, né? E não tô falando de exclusão do masculino, porque é importante, nós temos um rapaz trabalhando aqui. Mas, assim, a gente trazer essa nossa essência, que
Às vezes a gente foi trabalhando, lutando, e às vezes a gente perde um pouquinho isso, que é simples. E a pergunta, justamente a segunda pergunta era essa, para essas mulheres que estão sentindo que estão adoecendo. Mas tem muita gente que não se permite nem pedir ajuda para uma outra mulher e muito menos se ajudar indo atrás, né, de alternativas, seja ela na medicina tradicional ou integrativa, enfim. Eu vou falar para essa mulher, para ela, assim, fechar um pouquinho os olhos dela e ela pensar, assim, e sentir uma resposta que vem de dentro dela. Quem não permitia parar? Quem não parava? Porque muitas vezes a gente cresce, as nossas mães tiveram que trabalhar fora e não podiam parar, e trabalhavam o dia inteiro. Então, assim, é você que não pode parar, ou isso é algo que você aprendeu que você não podia parar? Quem te falou que você precisa ser forte o tempo todo? Né? Porque tem muitas mulheres que eu atendo que chegam pra mim e falam, não, minha mãe falava pra mim que primeiro eu tenho que fazer minha vida, ter um advogado, que não sei o que lá, que eu tenho que ser forte, que eu não posso acreditar em homem. Tem muitas, a gente escuta muitas histórias. Então, quem falou isso, que você não pode parar? Se você tá exausta, porque se você não parar, o teu corpo vai te parar. O meu corpo me parou. O meu corpo falou, chega. E aí tem outra coisa, só voltando rapidinho que a gente falou de constelação, tem muita gente que briga com a doença. E a doença não chega para te matar. A função da doença, porque na constelação também traz isso. Eu tô fazendo uma pós agora em saúde sistêmica. E trouxe... Ontem eu tive até uma aula, ele trouxe muito isso na aula. A doença, ela não chega para te matar. Toda doença, ela tem uma mensagem. E ela chega para te falar, para. Calma. Para, porque se eu, como doença, não te parar agora, vai acontecer algo pior. Entendeu? Então, assim, não espere chegar. A gente pode fazer antes. Camila, muito obrigada por compartilhar sua história, sua vida, seu coração, eu que agradeço. Sua verdade, né? Você, com certeza, inspira outras mulheres e principalmente outras mães aí, em especial as mamães atípicas. Muito obrigada por participar aqui do nosso programa e a casa é sua. Quando precisar, pode vir. Obrigada. Eu que agradeço você pelo convite. Foi muito bom. Passou muito rápido, né? Tão gostoso. 1 hora já. Quero agradecer aqui também a presença da nossa linda e maravilhosa fotógrafa Wesleyane Matos, a Lois que está sempre aqui com a gente, que descobriu hoje também o que é constelação, né? Viu muita gente não sabe o que é constelação e é algo que sim, né? Dependendo aí do seu ponto de vista, né? A gente não pode falar, né? Porque muitas pessoas às vezes não acreditam, não gostam. Mas, às vezes é uma alternativa aí que dá certo, né? Pra mim, pra minha família, tem funcionado bastante, por sinal. Gente, esse foi o Sem Roteiro de hoje. Muito obrigada aí pela tua audiência. Continue nos assistindo. Não esqueça também de assistir aos canais do Bom da Notícia, o Cast do Bom, o site. Tem muita coisa boa pra você. Um abraço e até a próxima quinta-feira.